Olá, meus queridos amigos do terceiro ano, tudo bem? Professor Sidney com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Quero ajudá-los, mas antes de tudo quero cumprimentá-los, quero cumprimentar a equipe que me ajuda demais. Quero cumprimentar o meu amigo Isaías que está aqui, que sempre me ajuda nas interpretações. Antes de nós começarmos a aula, meus amigos, preciso dizer a vocês, não se esqueçam de realizar as atividades obrigatórias lá do Google Classroom, certo? Se você tiver alguma dúvida, consulte o professor lá da plataforma que ele vai te ajudar. Se por algum motivo você não tem acesso ao Google Classroom, vá até a escola. Eles vão te oferecer o material e você faça aquelas atividades e devolva lá para ganhar nota e presença, ok? Vamos lá. O que nós veremos hoje, meus amigos? Aprenderemos o gênero notícia, certo? Muito embora nós já tenhamos visto muita coisa, vamos recordar alguns elementos importantes. Vamos entender os advérbios presentes no lead, nós já vimos isso também. Vamos estudar os verbos usados na notícia, quais são os mais usados nesse gênero. Revisaremos os advérbios. Entenderemos os pressupostos implícitos. Existem esses elementos que são muito importantes para nós entendermos o gênero notícia. Entender as palavras denotativas, um conceito novo. Vamos praticar questões do Enem. Aqui, meus amigos, eu quero ajudar vocês. Vocês vão gostar de uma dica que eu vou passar a vocês hoje. Então, vamos começar com o gênero notícia, certo? Então, temos aqui o título, aqui o site deste jornal, se não me engano, um jornal de Cascavel, se não me engano. A Aula Paraná atende 97% dos estudantes, bem acima da média do Brasil, ok? Aqui temos o título. Abaixo dele, mas linha fina ou subtítulo, aqui pode estar contido o lead. Lembram-se do lead? Então, nós temos aqui o lead, a publicação com o autor, tal, enfim, a hora que foi publicada, todos esses elementos importantes para que o texto tenha seja fidedigno, confiabilidade, ok? Então, o gênero notícia tem como objetivo o quê, meus amigos? Informar a sociedade sobre os fatos mais relevantes. Então, muitas vezes nós encontramos nos jornais aqueles fatos que têm ocorrido, são mais atuais, mais relevantes para a sociedade. Vamos falar do lead especificamente, por quê? Porque ele é muito importante para a gente. Nós vamos pontuar os elementos mais importantes da notícia, por quê? Precisamos ter um tempo, o espaço em si, o lugar, né? E quando aconteceu. Então, o lead responde esses elementos. O lead, ele é composto por 6 perguntinhas, certo? Quais são? O que, quem, quando, como e onde. E desse lead, meus amigos, por que também? Desse lead, a maioria é advérbio. Nós falamos que nós vamos revisar os advérbios, então, desse lead, 6 questõezinhas, 4 delas são advérbios, ok? Vamos ver cada um. Então, antes de nós entendermos os advérbios, vamos responder essa questãozinha, que é muito importante para nós compreendamos o porquê da notícia usa algum tipo de verbo, o que eles mais usam. No título, a Aula Paraná atende 97% dos estudantes, bem acima da média do Brasil. 1. O verbo está no presente do indicativo, localize-o. 2. Com a resposta da questão anterior, com essa questão, por qual motivo o gênero notícia lança a mão do verbo nesse modo? Nesse modo e tempo. Eu quero que vocês me expliquem. Então, por favor, me respondam e daqui a pouco eu volto para corrigir, ok? Meus amigos, conseguiram? Vamos lá. Aqui aconteceu um lapso, tá? Localize-o. O Word deve ter me pegado de surpresa. Então vamos lá. O verbo está no presente do indicativo. Atende. O único verbo que nós temos aqui, meus amigos, é atende. E ele está no presente do indicativo. Por que isso? Por que acontece na notícia? O verbo no presente do indicativo, meus amigos, serve para deixar a notícia mais atual. Então, a resposta da 2, com a resposta da questão anterior, por qual motivo o gênero notícia lança a mão do verbo nesse modo e tempo? Modo no indicativo e ele está no presente. Deixa a notícia mais atual, certo? A notícia costuma usar os verbos no presente do indicativo com o fim de não tornar a publicação e a informação velhas. Quando eu trago para o presente do indicativo, é como se a notícia... Muito embora as notícias são mais atuais, elas são noticiadas no momento que acontecem, mas pode acontecer uma notícia ser um pouco mais antiga. Se eu trouxer com o presente do indicativo, ela fica mais atual. Com o fim de não tornar a publicação e a informação velhas, é um recurso linguístico que deixa o que foi
noticiado, ainda que antigo, mas atual, ok? Então vamos continuar a nossa leitura da notícia. A mais recente edição da pesquisa Educação Não Presencial na Perspectiva dos Estudantes e Suas Famílias, do Instituto Datafolha, aponta que o Aula Paraná, sistema de aulas não presenciais do Estado, alcança 97% dos estudantes. No Brasil, o índice é de apenas 79%, enquanto na região sul a média sobe para 93%. Olha que legal o percentual nós alcançamos. Muito bacana, né? O Aula Paraná tem uma efetividade, tem muito legal isso, muito bacana mesmo. Eu negritei as palavrinhas para vocês aqui, que são os advérbios, meus amigos. Ó, mais está modificando recente, né? O não presenciais. Este não aqui, normalmente ele é classificado como um advérbio de negação. Só que aqui ele tem uma outra característica. Daqui a pouco nós vamos entendê-la, ok? Vamos lá para essa atividade, quero ver se vocês entenderam esses elementos. No trecho, a mais recente edição da pesquisa Educação Não Presencial, na perspectiva dos estudantes e suas famílias. 1. As palavras destacadas são classificadas como. 2. Qual a importância desses vocábulos para o texto? Então, me respondam, por favor, daqui a pouco eu volto para corrigir. Meus amigos, vamos lá? Então, as palavras destacadas são classificadas como a mais recente. Recente edição, meus amigos, edição é o nosso substantivo, certo? Recente está caracterizando a edição. E quem que está modificando recente? Recente é um adjetivo e mais modifica um adjetivo, certo? Recente modifica a edição. Qual o tipo de edição? Edição recente, então é o adjetivo recente. Agora, o mais caracteriza, ele modifica recente, então é advérbio, certo? Lembrem-se que os advérbios modificam outros advérbios, outros adjetivos e outros verbos. Aqui neste caso, nós temos um adjetivo. Então as palavras destacadas são classificadas como? Temos aqui o vocábulo mais é um advérbio e o não, meus amigos. O não, ele é classificado normalmente como um advérbio de negação. Mas e aqui? E aqui? Aqui uma tendência, inclusive a regra, a nova ortografia modificou uma coisa bem interessante aqui. Reparem, a mais recente edição da pesquisa Educação Não Presencial, antigamente, até há não muito tempo, meus amigos, poucos anos mais ou menos atrás, a gente usava o não como prefixo, só que com um hífen. E a nova regra pediu agora, não se pode mais usar o não com um hífen. Então, a partir de agora, embora isso aqui seja polêmico ainda, porque muitas pessoas não usam, muitos gramáticos não usam. Então, o não presencial, este não, ele é advérbio. Neste caso aqui, ele tem mais cara de prefixo, ok? Certo? Então, muitas vezes, o não seja classificado como advérbio. Neste caso aqui, ele é um prefixo, sem hífen. Antigamente ele era usado com hífen. A nova ortografia pediu. Qual a importância desses vocábulos para o texto? O vocábulo mais intensifica, dá mais intensidade para aquilo que é recente. Se eu falo para vocês recente, se eu falo para vocês mais recente, eu intensifiquei essa adjetivação, essa característica, certo? Então, intensifica a palavra recente, o adjetivo, ao passo que o não funciona como um prefixo negativador à palavra presencial, certo? Neste caso, o não é um prefixo. Vamos continuando a entender o que é um advérbio. É a classe de palavras que modifica um verbo, um advérbio ou um adjetivo. Então, lembre-se disso, o advérbio ele modifica um verbo, um outro advérbio ou um adjetivo, certo? E lembre-se que o adjetivo modifica um substantivo. Então vamos lá. Ele atribui um sentido do quê? Sentido de tempo, advérbio de tempo, amanhã, hoje, à noite, à tarde. Trazem a ideia de tempo. Ontem fomos ao jogo. Quando? Ontem. De lugar, aqui, na sala, lá, em Curitiba, lugar denota lugar, ok? De modo, rapidamente, mal, apressadamente. Por exemplo, ela canta mal. É um modo como ela faz isso. O modo como ela faz. Cantar mal. Certo? De meio. O meio é aquilo que eu uso para fazer alguma coisa. Eu vou de carro, de ônibus, com faca. Essa faca aqui, acho que deu um lápis, mas faca é mais de instrumento. Até não coloquei instrumento aqui, meus amigos. Mas existe o advérbio de instrumento, certo? Fomos embora de ônibus. O meio com o qual eu fui, de ônibus, certo?
De afirmação, quando eu digo para vocês, certamente hoje teremos uma aula, uma aula aqui no Projeto Aula Paraná. Certamente, estou afirmando. Então, certamente houve erro nisso. Então, uma afirmação. De dúvida, talvez, quiçá, possivelmente, talvez ele consiga. Olha que característica bem interessante aqui, meus amigos. Talvez o advérbio ele tem tanta força, que ele força até o verbo também. Olha só, talvez ele consiga. Se nós trocarmos este verbo consiga por um verbo no presente no indicativo, olha como fica muito estranha e errada a frase. Se eu falar para vocês assim, talvez ele consegue, está certo? Não fica legal. Então o advérbio ele força até o verbo aqui ó, no subjuntivo. O subjuntivo, lembra que traz incerteza. O indicativo traz certeza, o subjuntivo traz incerteza. Ok? De frequência, sempre, nunca, frequentemente. Ele frequentemente fala isso. Ok? De negação, não, nunca, jamais. Ele não gosta de música. O não tá modificando até o verbo todo. Se eu tirar o não, é uma coisa positiva. Se eu colocar o não, negativa. De assunto, sobre, acerca de. Quando eu falo assim, discutimos sobre advérbios, acerca de advérbios, é um assunto, é um advérbio de assunto, ok? E de intensidade, nós já falamos da densidade. Muito, pouco, bastante. Então ele intensifica algo, certo? De concessão, estabelece uma ideia de concessão. Não obstante, apesar de estudarmos muito, não fomos bem na prova, dá uma ideia de concessão. É uma contrariedade um pouco mais leve do que a adversidade lá, certo? Não obstante seu tempo, conseguiu passar na prova. Apesar do tempo, que a gente entende que seria pouco, conseguiu passar na prova. Então, repare que dá uma concessão para aquela oração lá. De inclusão, até, mesmo, inclusive, também. Todos os alunos se saíram bem, até mesmo ela. Aquela pessoa que eu não esperava que fosse bem, até mesmo ela foi bem. Eu já vou falar um pouquinho de inclusão, meus amigos, vou falar um pouquinho de advérbio de realce, daqui a pouco só um pouquinho, tem uma coisa bem interessante para falar para vocês, que pode ser um assunto de prova. De fim, de finalidade, advérbio de finalidade, serve para demonstrar a finalidade de alguma coisa. Ele vive para a família, a finalidade dele é viver para a família. Então, normalmente se para, não falei sempre, mas normalmente para é finalidade. De ordem, estabelece uma ordem, um ordenamento, meus amigos. Primeiro, segundo, terceiro, primeiramente, ultimamente, depois. De exclusão, também, daqui a pouco eu quero falar um pouquinho de exclusão. Menos, exceto, salvo, todos foram bem, salvo Maria. O advérbio de exclusão, meus amigos, é muito usado no direito, certo? O advérbio modifica o que, meus amigos? Ele modifica um adjetivo, modifica um verbo, modifica outro advérbio, certo? Há também locuções adverbiais. É interessante falarmos uma coisa aqui. Os advérbios, nós pensamos o advérbio na morfologia, na sintaxe. Na morfologia ele é chamado de advérbio ou locução adverbial. Agora na sintaxe ele é chamado de adjunto adverbial, certo? Não se esqueçam disso. Então há também as locuções adverbiais, são compostas por palavras, duas ou mais que cumprem a função de um advérbio. Com certeza, da ideia de ser certamente. À noite, duas palavrinhas para estabelecer um advérbio de tempo. De modo algum, de modo à vontade, também de modo para cima, de lugar, em geral, estabelece um ordenamento. Então, vamos continuar a nossa leitura. Os números deste último levantamento do Datafolha colocam novamente o Paraná entre as melhores soluções de aulas durante o período de pandemia, comprovando também os dados apontados pelo Business Intelligence, sistema próprio de monitoramento da plataforma que indica uma alta adesão dos alunos e professores. Muito legal isso. Vamos para o primeiro quiz, meus amigos. No trecho, os números deste último levantamento do Datafolha colocam novamente o Paraná entre as melhores soluções de aulas. É possível concluir que... Eu quero fazer o seguinte, respondam e daqui a pouco eu volto e eu leio essas assertivas e a gente responde, ok? Vamos lá, meus amigos. Então, no trecho, os números deste último levantamento do Datafolha colocam novamente o Paraná entre as melhores soluções de aulas. É possível concluir que A. Não houve nenhum outro levantamento do Datafolha. B. Houve pelo menos mais um levantamento do Datafolha. C. Os números foram colocados apenas no último dado.
D. Os números não foram colocados no último dado. Eu gostaria que vocês me respondessem. Aqui nós temos um pressuposto, meus amigos. Existem os pressupostos e os subentendidos. Aqui eu consigo entender através de um pressuposto. Ó, os números deste último, quando eu falo para vocês deste último lançamento, significa que não existiram outros. Então, este é o último, mas existiram outros. Então, ó, não houve nenhum outro levantamento? Não, houve sim. Houve pelo menos mais um? Sim, ó, esta é a resposta. Por quê? Se eu digo que é o último, mas existiram outros, certo? Cuidado com isso pode ser pergunta de prova. Pesquisa, vamos lá. A pesquisa aponta que a participação dos 97% dos estudantes se deve à grande variedade de soluções criadas pelo governo do Paraná para o enfrentamento dos desafios da pandemia. São diversos meios disponibilizados para que os alunos possam acompanhar os conteúdos. O sistema conta com 3 canais de TV aberta, aplicativo de celular com internet gratuita, canal Aula Paraná no YouTube, salas virtuais do Google Classroom e materiais impressos. Esse conjunto fez com que o acesso às aulas remotas seja amplo. Renato Feder, secretário estadual da Educação e do Esporte, aqui temos um aposto, né? Que legal isso, destaca que a rapidez com que o governo do Paraná colocou no ar uma solução completa e abrangente, como a Aula Paraná, foi um dos diferenciais e que isso garantiu a alta adesão à solução de ensino durante a pandemia. Esse tempo curto fez com que os alunos do Paraná não quebrassem o vínculo com a escola. Foram apenas 15 dias desde o fechamento até as primeiras aulas remotas. Isso fez com que os alunos não perdessem o ritmo, a motivação, pois o sistema garantiu a continuidade do ano letivo, destacou o Renato Feder, secretário. Então, o aposto é muito comum em notícias, tá, meus amigos? Vamos para o segundo quiz? Então, no trecho, Renato Feder, secretário estadual de Educação e do Esporte, aqui o aposto, destaca que a rapidez com que o governo do Paraná colocou no ar uma solução completa e abrangente como Aula Paraná, os termos destacados denotam respectivamente, aqui um advérbio de ordem, o quê? Então, eu vou pedir que vocês respondam, daqui a pouco eu volto e leio as assertivas com a resposta, certo? Vamos lá, meus amigos? Então, no trecho, Renato Feder, secretário estadual da Educação e do Esporte, destaca que a rapidez com que o governo do Paraná colocou no ar uma solução completa e abrangente como a Aula Paraná, os termos destacados denotam respectivamente o quê? Então vamos lá, meus amigos. Significa que todas as ferramentas foram criadas e que todos os alunos seriam contemplados. B, significa que alguns alunos, seriam contemplados e que foram criadas todas as ferramentas necessárias. C, houve uma extensão no conteúdo. E D, houve apenas uma preocupação com os recursos didáticos. Meus amigos, respectivamente, advérbio de ordem. Então, exatamente como está sendo pedido aqui, ó, pessoal, completa primeiro e abrangente depois. O que nós entendemos? Que a solução foi completa e foi abrangente. Então, significa que todas as ferramentas foram criadas e que todos os alunos seriam contemplados. Então, essa é a resposta. Não é a B, por quê? Porque aqui a ordem está invertida. Cuidado que, respectivamente, pede primeiro aquela e depois esta. Ok? Vamos continuando a leitura. Feder lembra que em pouco tempo no ar, o Aula Paraná já tinha mais de 90% dos alunos e professores engajados. Números que foram apontados não só pelo monitoramento interno, mas também por diferentes pesquisas e levantamentos nacionais, informa ele. Professor, o que é esse SIC? SIC significa que está escrito assim mesmo, tá? Porque, ó, aqui precisaríamos de uma vírgula, tá? Não foi colocado. Atividade 3. No trecho, Feder lembra que em pouco tempo no ar, faltando a vírgula aqui, o Aula Paraná já tinha mais de 90% dos alunos e professores engajados. Números que foram apontados não só pelo monitoramento interno, mas também por diferentes pesquisas e levantamentos nacionais, informa ele. 1. Localize acima todos os advérbios que vocês encontrarem e classifique para a gente, certo? Eu peço que vocês resolvam, daqui a pouco eu volto para corrigir. Vamos lá, meus amigos? Então, ó, localizemos todos os advérbios e vamos classificá-los. Vamos ver aqui? Então, ó, em pouco tempo no ar, aqui faltou a vírgula, porque aqui temos uma junta adverbial deslocado, já, mais de, não só, também. Então, os adjuntos adverbiais, ó, em pouco tempo, no ar, já, eu esqueci de colocar o não aqui. Mais de, entretanto, há vocábulos que no passado eram classificados como advérbios, mas hoje foram reclassificados, são eles, só e também. Lembram-se, meus amigos, que
nós falamos o só e também de inclusão, advérbios de inclusão, eles foram reclassificados. Vamos entender por qual motivo. Palavras denotativas. A NGB, Norma Gramatical Brasileira, reclassificou esses elementos. Segundo a gramática portuguesa, eles são ainda classificados assim, de retificação, aliás, melhor, conclua as matérias do semestre, aliás, todas elas. Dá uma ideia de retificação. Cuidado, agora a gente chama, a nossa norma gramatical brasileira chama esses elementos de retificação de palavras denotativas. De exclusão, só, somente, salvo. De inclusão, também, até mesmo, até o diretor foi à reunião dos pais e mestres, então estou incluindo. Nós classificamos agora há pouco como inclusão, mas a norma gramatical brasileira pediu para que trouxéssemos mais uma classe gramatical aqui. De situação, mas que alegria. Então duvidas que era assim? Olha só, dá uma ideia de situação. Designação, eis a aula, eis o homem, ação de designar alguém, algo. De realce, esta é muito importante, pessoal. Ação de realçar algo, partícula expletiva. Olha só, nós é que devemos agradecer. Pessoal, é que enfatiza, realça, mas ela é perfeitamente dispensável. Lemos, nós devemos agradecer. Nós é que devemos, então enfatizo, isso daí é dispensável. De explicação, a saber, por exemplo, isto é, agora sempre entre vírgulas, tá, meus amigos? Aqui não está entre vírgulas porque o ponto, 2 pontos, elimina a vírgula, mas é como se nós tivéssemos 2 vírgulas. Eram 3 amigos, a saber, Pedro, Paulo, ele explica. Expletivo também, parecido com o realce, lá só, eu sei lá, também pode ser dispensável, ele enfatiza, mas pode ser dispensável, ok? Então vamos lá, as palavras denotativas, meus amigos, foram reclassificadas pela NGB, Norma Gramatical Brasileira. Cuidado, meus amigos. Há, então, uma 11ª classe gramatical? Exatamente. Então, na gramática portuguesa, eles continuam como advérbios, mas a nossa passou a ser palavras denotativas, certo? Então, cuidado com isso. Vamos para a atividade 4. No excerto, Feder lembra que em pouco tempo, sem a vírgula ainda, o Aula Paraná já tinha mais de 90% dos alunos e professores engajados. Há um erro no adjunto adverbial. Por quê? Então, essa é uma questãozinha do Enem para a gente trabalhar, certo? Então, eu vou pedir primeiro que vocês respondam e depois eu venho e leio as assertivas e nós respondemos, certo? Vamos lá, meus amigos? Então, no excerto, Feder lembra que em pouco tempo, no ar, o Aula Paraná já tinha mais de 90% dos alunos e professores engajados. Há um erro no adjunto adverbial. Por quê? Porque está respondendo ali, não é pergunta, tá? Há um erro porque... adjunto adverbial ou adjunto adverbial, quando em posição normal, professor, que posição normal do adjunto adverbial? Lá no fim da frase, certo? Deve obrigatoriamente vir isolado por vírgulas. B, o adjunto adverbial não deve vir isolado por vírgulas. Opa, aqui já temos uma contradição, né? C, há apenas uma oração substantiva no trecho acima? D, o adjunto adverbial de corpo grande, muito importante isso, quando deslocado deve estar entre vírgulas. Ademais, quer dizer mais ainda, né? O verbo ficou isolado. E não houve nenhum deslocamento do adjunto adverbial. O que vocês observam aqui? Meus amigos, Feder lembra que em pouco tempo... Desloquei sim. O adjunto adverbial deveria ficar no fim. Feder lembra que... vou ler como deveria ser. Feder lembra que o Aula Paraná já tinha mais de 90% dos alunos e professores engajados em pouco tempo. O adjunto adverbial lá no fim. Só que ele foi deslocado. Então, meus amigos, vamos para lá. A letra A. O adjunto adverbial, quando em posição normal, ele está em posição normal? Não. Então, essa já não é. Certo? Olha outra palavrinha que muito pega a gente. Pessoal, cuidado com essas palavrinhas. Obrigatoriamente, esses advérbios. Me perdoa, vamos começar por aqui. Não há, só temos... que nós já temos. Lembra que nós temos aqui temos duas orações, porque é uma oração composta. Então, não temos somente uma, certo? Obrigatoriamente, meus amigos. Esse obrigatoriamente, ele é muito pesado nas questões. Ele normalmente faz com que essas questões estejam erradas. Vamos aqui para... O adjunto adverbial não deve vir isolado por vírgulas. Se ele estiver deslocado e for de corpo grande, ele deve vir por vírgula. Isolado por vírgula, sim. Não houve nenhum deslocamento? Houve sim, acabei de falar para vocês, ele está em posição deslocada. Quando ele está deslocado de corpo grande, deve vir entre vírgulas, certo? Então, sobrou somente o adjunto adverbial de corpo grande. Professor, o que é de corpo grande? É um novo conceito que o Enem e outros certames usam, dizendo o quê?
Se eu tenho 2 palavras, é pequeno ainda. 3 ou mais já é grande. Então, ele deve vir entre vírgulas, certo? Então, meus amigos, a nossa referência dessa notícia aqui vocês podem encontrar neste site, certo? O que nós vimos hoje? Aprendemos o gênero notícia, relembramos alguns elementos, entendemos os advérbios presentes no lead, estudamos os verbos usados na notícia, revisamos os advérbios, entendemos pressupostos e implícitos, lembra daquela questãozinha lá? Entendemos as palavras denotativas, aqui, denotativas, tá? Praticamos questões do Enem, certo? Então, meu muito obrigado e até a próxima aula.